Maitreya, a outorga das chaves do conhecimento. O aguardado Buda Maitreya é muito conhecido nos meios espirituais como um sábio de excepcional envergadura, estando destinado a entregar para a humanidade um aporte imenso de conhecimentos sagrados, retificando inclusive muitas informações neste âmbito que atualmente encontram-se deturpadas ou obscurecidas. As chaves do conhecimento possuem várias funções e naturezas, porque os véus do conhecimento também os têm. Tais chaves dão acesso a um entendimento universal dos mistérios, por assim dizer, purificando as ideias e organizando as informações, a fim de torná-las práticas e compreensíveis, racionais e operacionais. Naturalmente, porém, antes de transmitir tais saberes elevados, o Buda necessita recebê-los e vivê-los em sua própria existência. E isto nos remete a passagens conhecidas dos mitos e das profecias, tal como das histórias sagradas, onde os grandes sábios são visitados por seres excepcionais dotados de saberes superiores, como é o caso da Dakinis, figuras femininas do budismo tibetano, poderosas, que representam o princípio da sabedoria, que entregaram os conhecimentos dos Mahasiddhas, que são os grandes adeptos tântricos da Índia medieval, levando-os a manifestar siddhis, poderes psíquicos e espirituais, e a fundar linhagens importantes. Ao longo de suas buscas espirituais, o Buda Gautama também encontrou muitos sábios e instrutores, vindo a praticar longamente sob a sua orientação. Porém, o Buda também chegou a conclusões próprias a respeito de tudo isto, demonstrando que a experiência pode levar a avanços do conhecimento. É conhecido também, afinal de contas, que o bom discípulo é aquele que supera o mestre. E no caso dos grandes mestres, esta retificação do conhecimento está longe de ser alguma exceção. Por isto estes são conhecidos como grandes professores, e por isto também os avatares são considerados restauradores do Dharma ou da religião verdadeira. Na história de Jesus, encontramos no Evangelho de Mateus a menção de sábios misteriosos que visitaram Jesus quando ainda era uma criança, o que poderia ser lido também como um noviço ou como um aspirante à vida espiritual. E quando ouvimos tais histórias de reis magos, com seus presentes conhecidos outorgados a Jesus, facilmente encontramos interpretações destas dádivas como elementos simbólicos. Assim, existe um consenso de que o ouro representava a realeza de Jesus como rei dos judeus anunciado, o incenso seria sua divindade e identidade como filha de Deus, tal como seu sacerdócio perpétuo, e a mirra, que é usada em embalsamamentos, sua futura ressurreição, simbolizando também cura e mortalidade. Por trás de tudo isto estariam, porém, algo ainda mais útil, que são as ciências sagradas que cada um destes reis magos traziam, enquanto especialistas nas artes místicas tradicionais. Ouro, incenso e mirra seriam apenas os símbolos destes saberes tradicionais, uma vez que estes sábios eram, sobretudo, astrólogos, alquimistas e sacerdotes. Mas também existem outras interpretações ou visões complementares. Estes reis magos poderiam simbolizar ademais o conhecimento espiritual acumulado das três raças anteriores, Lemuriana, Atlante e Ariana, reunidos em Jesus como protagonista de novas sínteses e avanços. Isto corresponderia à autodefinição de Hermes Trismegisto na conclusão da sua Tábua de Esmeraldas, ao dizer que possua as três partes da filosofia universal. E quando Jesus, por sua vez, também entrega para São Pedro as chaves do céu e da terra, isto tampouco representa apenas algum poder mágico misterioso para salvar as almas, e sim conhecimentos precisos de como organizar as coisas para que a vida das pessoas pudesse ser bem-sucedidas neste e no outro mundo. No judaico-cristianismo não se costuma observar grande protagonismo espiritual por parte de mulheres. Ainda assim, o papel que grandes magas como Ísis e Nefti tiveram na vida de Osíris no Egito Antigo teve a sua correspondência nas Três Marias na vida de Jesus, e depois novamente na vida do rei Arthur como Guinevere e Morgana nos tempos medievais. Já na Grécia e em Roma, eram famosas as sibilas como detentoras de poderes proféticos e adivinhatórios. Michelangelo e Rafael retrataram fartamente tais sibilas, reunindo-as por vezes aos profetas hebreus num belo sincretismo renascentista.
Pitágoras teve mestras mulheres, as quais também desempenharam um papel fundamental em sua escola filosófica. No budismo tibetano, além das Dakini já mencionadas, temos as taras, que são formas femininas dos Budas, vista também como a manifestação da compaixão e mães dos Budas, ou seja, mães espirituais ou orientadoras sábias. No caso do novo Buda, o Maitreya guardado, também é possível observar uma grande reunião de orientadores em diferentes planos, masculinos ou femininos. Todo grande mestre é também um grande estudante e um exímio praticante. E nisto ele também é certamente orientado e conduzido internamente, passo a passo, até aperfeiçoar o conhecimento necessário. Por diferentes motivos, o conhecimento dificilmente pode ser outorgado de todo apenas formal ou externamente. A informação necessita ser então investigada e praticada, para depois ser eventualmente confirmada ou até retificada. Hoje em dia, a transmissão do conhecimento tem recebido uma certa configuração que nada possui de irregular. Maitreya é tido como um Buda ocidental, e a teosofia assinala a região do Ocidente em que ele deve aparecer. O Ocidente em geral também tem sido contemplado com o aporte dos saberes orientais. Seguramente, Maitreya terá aproveitado este importante manancial de técnicas e de sabedoria para colocar as bases de sua jornada para a espiritualidade, vivendo em ashrams e realizado intensas disciplinas e austeridades. Além de absorver toda a rica filosofia do Oriente, com sua diversificada aplicação da vida pessoal e coletiva. Ao mesmo tempo, é de conhecimento geral que algumas sábias famosas teriam sido contatadas por mestres secretos do Oriente, para transmitir aos ocidentais em especial, algumas súmulas da sabedoria tradicional das idades, incluindo diversas chaves de Gupta Vidya, a ciência secreta ou o ocultismo tradicional. Dentre estes nomes, destacam-se aqueles de Helena Blavatsky, Alicia Bailey e Helena Roerich, dentre aqueles mais próximos da teosofia, que foi a escola originalmente organizada para transmitir estes conhecimentos ao Ocidente. Embora altamente reverenciadas por muitos, os conhecimentos outorgados por tais mensageiras seguem como altamente misteriosos e raros são aqueles capazes de penetrar além da sua superfície. Naturalmente, estas mesmas sábias são exceções sob certos aspectos, e Maitreya da mesma forma ou ainda mais, porque é considerado como o melhor estudante destes ensinamentos, os quais acham-se na base de inúmeras escolas de nova era que constituem um caldo de cultura comum em nossos tempos. Não obstante, estas sábias ainda seriam apenas uma ponte espiritual, para que os melhores estudantes também tivessem um acesso direto àqueles mestres que estariam por detrás delas. Entre tais mestres, destacam-se os nomes de Mora, Kutumi e de Valku, também conhecido como o tibetano, além de Saint-Germain. O Apocalipse 16:12 fala da vinda dos reis do Oriente, após o sexto anjo derramar a sua taça sobre o rio Eufrates, secando as suas águas, numa possível alusão à sexta sobraça ou mesmo à sexta raça raiz que, segundo certos calendários antigos, já estaria em vigência na atualidade. O grande objetivo do trabalho destas modernas sibilas seria conduzir os estudantes à iniciação verdadeira e, através dela, também à iluminação espiritual. Nem sempre este propósito esteve claro, mas certamente esteve sempre subjacente. Roerich declarou que antes de haver um avatar, é preciso haver um avacharya, o ardentemente inspirado. Com efeito, fala-se muito sobre iluminação, mas pouco se trata de métodos. O resultado é que a própria iluminação termina por ser confundida com experiências menores e particulares, quando sabemos que a verdadeira iluminação representa um acontecimento com efeitos planetários. Da mesma forma como os ensinamentos dos grandes mestres, também se destinam a gerar um novo momento de evolução do planeta. As orientações dadas pelas pitonisas nessa direção eram no geral consistentes, e puderem ser complementados por informações vindas através de outros servidores do plano e, claro, pela pesquisa no acervo antigo tradicional. Aquele que está melhor capacitado para demonstrar tudo isto é, naturalmente, o próprio Buda Maitreya. Logo após receber a sua iluminação, após anos de práticas e de estudos dedicados, sobretudo em torno dos ensinamentos transmitidos pelas sibilas mencionadas, Maitreya começou a receber informações diretamente dos mestres,
ocasião em que alcança também a condição de adepto ou a sua quinta iniciação. Este será o começo de uma grande produção intelectual, sempre alimentada pela intuição ou pela transmissão dos mestres, e também pela própria experiência naturalmente, além dos estudos esotéricos e ecumênicos que Maitreya tampouco deixaria de praticar, tendo em vista a solução dos grandes enigmas que lhe eram apresentados para tratar de solucionar, ou apenas para aperfeiçoar a didática na apresentação das informações sagradas para o mundo. Duas destas autoras, em especial, foram pródigas em tratar das chaves dos mistérios, que foram Blavatsky e Bailey. A primeira disse que haviam 7v7 chaves ocultas e que poucas estavam acessíveis em seu tempo, e a segunda tratou de trazer novas chaves. As chaves do conhecimento possuem várias funções e naturezas, porque os véus do conhecimento também os têm. Tais chaves dão acesso a um entendimento universal dos mistérios, por assim dizer, purificando as ideias e organizando as informações, a fim de torná-las práticas e compreensíveis, racionais e operacionais. E quando Blavatsky numera as chaves como sendo 7v7, está fazendo uma referência direta aos 7 planos e subplanos de energias que constituem o nosso universo segundo a teosofia. Ambas mensageiras anunciaram, por fim, uma grande revelação futura onde muitas chaves seriam outorgadas, para acontecer em torno desta virada de milênio. Trata-se naturalmente da própria vinda do Avatar, afinal estamos vivendo uma grande mudança de ciclos importantes na atualidade. Bailey foi muito clara a este respeito, com muitas informações consistentes, e o Erich também à sua maneira apologética. A Era de Aquário está muito relacionada à ciência e à tecnologia. Porém, poucas vezes se fala também da cibernética cósmica que pode ser desenvolvida então, e da qual Maitreya certamente será um exímio porta-voz. Afinal, a ciência espiritual nunca pode ficar atrás da ciência material, sob pena de grandes desequilíbrios serem gerados. Por muito tempo os sábios se esforçaram para segurar o ritmo das tecnologias materiais, a fim de que as coisas não saíssem de controle. Infelizmente, porém, isto terminou acontecendo com a chegada do último Manvantara, mas não sem um grande avanço da espiritualidade para acompanhar as coisas. E agora novamente, para que a humanidade não precise reverter em demasia as suas conquistas tecnológicas, o novo Buda trará um novo grande aporte em conhecimentos espirituais, possibilitando com que a alquimia espiritual seja produzida não apenas em nível individual, mas também em escala coletiva ou mesmo planetária.